Palavras para o combate. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41.10 Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Posição na Bíblia Evangélica Cristã. Isaías ocupa a 23ª posição no ET, contando de Gênesis a Malaquias. Ele vem imediatamente após o livro de Provérbios, um livro de sabedoria poética, atribuído principalmente a Salomão, que enfatiza a sabedoria prática para a vida cotidiana, como em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração. Após Isaías, vem o livro de Jeremias, outro profeta maior, que profetiza julgamento e restauração para Judá durante o exílio babilônico. Essa posição não é casual. Os livros de sabedoria, como Provérbios, preparam o coração para a obediência, enquanto os profetas como Isaías e Jeremias aplicam a palavra de Deus ao contexto histórico e futuro, apontando para o Messias. Isaías serve como ponte entre a sabedoria humana limitada e as revelações proféticas de Deus, preparando o terreno para Jeremias, que amplia temas de aliança quebrada e nova aliança, Jeremias 31 versículo 31 a 34, ecoado em Hebreus 8 no Novo Testamento. Vamos situá-lo na Bíblia Sagrada, nossa espada do Espírito, Efésios 6 versículo 17, e lâmpada para os nossos pés, Salmos 119.105. A Bíblia Evangélica Cristã, no cânon protestante, contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, et, e 27 no Novo Testamento. O livro de Isaías está no et, na seção dos profetas, especificamente entre os profetas maiores, junto com Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Quem escreveu o livro, o autor tradicionalmente aceito é o profeta Isaías, filho de Amós. Isaías 1 versículo 1, um homem de nobre linhagem, possivelmente relacionado à realeza, que profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, aproximadamente 740 a 680 a.C. Isaías viveu em Jerusalém, em um período de instabilidade política, ascensão da Síria como potência, ameaças de invasão e corrupção interna em Israel e Judá. O livro é dividido em duas partes principais, capítulos 1 versículo 39, julgamento contra o pecado e nações, e 40 a 66, consolação, restauração e visões messiânicas. Isaías 41 versículo 10 está na segunda parte, no contexto de Deus confortando seu povo exilado na Babilônia, embora escrito profeticamente antes do exílio, contrastando ídolos falsos com o Deus vivo, Isaías 41 versículo 1 a 7, e prometendo vitória sobre inimigos, Isaías 41 versículo 11 a 16, no prisma cristão evangélico. Isaías é um livro messiânico por excelência, chamado de o Quinto Evangelho por suas profecias sobre Jesus Cristo, como servo sofredor, Isaías 53, e o príncipe da paz. Isaías 9 versículo 6. O versículo 41 versículo 10 reflete a doutrina da providência divina, da soberania de Deus e da graça. Não temas, ecoa comandos divinos no Antigo Testamento, como em Gênesis 15 versículo 1 para Abraão, e Novo Testamento. Mateus 28 versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias. Antes de Isaías, Provérbios enfatiza temer a Deus como início da sabedoria, Provérbios 1 versículo 7. Após, Jeremias reforça que Deus é fiel à sua aliança apesar do pecado humano. Isso aponta para a nova aliança em Cristo. O medo é vencido pela cruz. Colossenses 2 versículo 15. E a destra fiel simboliza o poder de Deus manifestado em Jesus à direita do Pai. Hebreus 1 versículo 3. Isaías combate o idólatra politeísmo da época, afirmando o monoteísmo, Isaías 45 versículo 5, e ensina a regeneração, justificação pela fé e escatologia, fim dos tempos, influenciando doutrinas reformadas como a perseverança dos santos. Palavras para o combate. Não temas, porque eu sou contigo, extraído de Isaías 41 versículo 10. Em um mundo cheio de batalhas, sejam espirituais, emocionais, físicas ou sociais, Deus nos dá palavras de combate, não para lutar com forças humanas, mas com a certeza da sua presença e poder. Essas palavras não são mera motivação, são promessas divinas que nos armam para o bom combate da fé, segundo Timóteo 4 versículo 7. Não temas, porque eu sou contigo, a presença de Deus no combate. O combate começa com o medo, mas Deus diz, não temas.
No contexto de Isaías 41, Israel enfrentava exílio e opressão assíria e babilônica, nações poderosas como a Síria, antes, e Babilônia, depois. Isaías, profeta de visão celestial, Isaías 6, escreveu para um povo aterrorizado, lembrando que Deus é Emanuel, Deus conosco. Isaías 7 versículo 14, cumprido em Mateus 1 versículo 23, isso reflete a imanência de Deus. Ele não é distante como ídolos, Isaías 41 versículo 7, mas presente, Salmos 46 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Antes de Isaías, Provérbios 29 versículo 25 alerta que o temor do homem arma laços, após, Jeremias 1 versículo 8 repete não temas a Jeremias. Pense em Gideão, Juízes 6 versículo 12, temeroso, mas chamado homem valente porque Deus estava com ele. Na história da Igreja, Martinho Lutero, enfrentando a Inquisição, disse, aqui estou, não posso fazer outra coisa, ecoando Isaías. Aplicação, em suas batalhas, doença, desemprego, perseguição, declare, Deus está comigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, a soberania de Deus no combate. Não te assombres significa não se desesperar ou pasmar. Isaías escreveu em tempos de crise política, Acais aliando-se à Síria, Isaías 7, contrastando Deus pessoal, teu Deus, com deuses falsos. Isso afirma a eleição divina, Deus escolhe seu povo, Deuteronômio 7 versículos 6 a 8, e em Cristo, somos seus. Efésios 1 versículo 4. Antes, Provérbios 3 versículos 25 e 26 promete não temer desolação súbita. Após, Jeremias 10 versículo 6 exalta Deus como incomparável. Daniel na cova dos leões. Daniel 6, não se assombrou porque Deus era seu. Na vida moderna, missionários como Jim Elliot, martirizado, confiavam na soberania de Deus. Aplicação. Quando o mundo assombra, lembre, Ele é teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, o poder e auxílio de Deus no combate. Deus não só promete presença, mas ação, fortalece, dá vigor interior, e ajuda, intervém externamente. No contexto, Israel precisava de força contra inimigos, Isaías 41 versículo 11, Isaías, vendo a glória de Deus, capítulo 6, profetizava a restauração e isso prefigura o Espírito Santo como fortalecedor, Atos 1 versículo 8. E Cristo como ajudador, Hebreus 13 versículo 6. Antes, Provérbios 24 versículo 10 alerta contra a fraqueza. Após, Jeremias 32 versículo 17 afirma nada é difícil para Deus. Neemias reconstruindo muralhas. Neemias 6 versículo 9, orou por força. Na Reforma, Calvino ensinou que Deus fortalece os eleitos. Aplicação, em fraqueza. Clame por força, Filipenses 4 versículo 13. Pausa para testemunhos de vitórias. Te sustento com a minha destra fiel, a fidelidade de Deus no combate. A destra fiel simboliza poder e lealdade, Êxodo 15 versículo 6. Isaías escreveu para exilados, prometendo sustento na volta. Isaías 43 versículo 2, aponta para a fidelidade da aliança. Lamentações 3 versículos 22 e 23, cumprida em Cristo. 2 Coríntios 1 versículo 20. Antes, Provérbios 10 versículo 25 diz o justo é sustentado. Após, Jeremias 31 promete nova aliança. Pedro andando sobre águas, Mateus 14 versículo 31, sustentado pela mão de Jesus. Na história, Corrie ten Boom no campo de concentração foi sustentada. Aplicação. Deus te sustenta em todo o combate. Isaías, após Provérbios e antes de Jeremias, escrito pelo profeta Isaías em contexto de crise, nos dá palavras teológicas de presença, soberania, poder e fidelidade. Ampliemos biblicamente. Em Romanos 8 versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vemos Isaías 41 versículo 10 cumprido em Cristo. Teologicamente, isso integra a doutrina da perseverança. Deus nos guarda. Judas 1 versículo 24. Pense na grande comissão. Mateus 28 versículo 18 a 20. Vá ao combate com eis que eu estou convosco. Não temas. Viva essas palavras. Ore, confie, combata o mal com o bem. Romanos 12 versículo 21. Chamada. Se você está em batalha sem Cristo, venha hoje, Ele te salva. João 3 horas e 16. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6 versículos 24 a 26. Que estas palavras de combate vos fortaleçam. Amém. Que Deus abençoe e te guarde você e a sua família. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para novos vídeos.